Glória a Deus. Boa noite a todos, que estão nos acompanhando e que vão começar a nos acompanhar daqui a pouco. Eu sou o pastor Ronaldo Fernandes, pastor sênior da Comunidade Evangélica Libertar. Daqui a pouco nós vamos dar início, aliás, já podemos dar início, estamos dando início à nossa Libertar Live. E eu quero falar um pouco da Comunidade Evangélica Libertar, igreja que nasceu no coração de Deus há 10 anos atrás e se tornou realidade no ano de 2024, pela direção do nosso Senhor. E hoje estamos aqui já há mais de um ano e meio já, né? Estamos aí trabalhando em prol do reino de Deus, alcançando vidas, pregando a verdade que liberta. E você, meu irmão, você, minha irmã, que mora aqui no Embu das Artes, você que é aqui do Santo Eduardo, você que é do Dom José, você que é do Jardim Santa Emília, você que está aqui no Embu das Artes, está próximo aqui do antigo Beira Alta, da Igreja Católica, né? Mora próximo aqui da Igreja Católica do centro do Santa Emília. Nós estamos muito próximos. E eu quero convidar você a fazer uma visita em nossa igreja. Nós estamos na estrada Itapecerica Campo Limpo, 1378. Eu vou repetir. Estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Venha ouvir a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Venha buscar uma direção do Pai. Não sei qual é o momento, qual é o tempo que você tem vivido, mas eu tenho certeza que a resposta, a saída, o milagre que você está buscando está nas mãos do Senhor. E nós vamos orar, vamos buscar juntos, e Deus vai operar poderosamente na sua vida em nome de Jesus. Então, toda quarta nós temos a reunião, um encontro com Deus, é noite de Pentecostes, noite da manifestação do Espírito Santo. Na sexta-feira, a reunião O Poder de Deus, culto de cura e libertação. Nós declaramos que Satanás não tem poder sobre a tua vida e que você é liberto em nome de Jesus. E no domingo, 8 horas da manhã, no culto da família, você vai declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. Então, venha participar, venha estar conosco. Eu vou repetir mais uma vez o endereço da tua bênção. Estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. A pastora André está publicando aqui, já nos comentários, está colocando aí as nossas redes sociais, né? Inclusive, também está postando a nossa chave Pix. Você que ama a obra do Senhor, você que acredita que a palavra de Deus tem poder para mudar histórias, eu peço a você, nos ajude. Mas não só por isso, porque o Deus que nós cremos, ele tem operado na vida de muitas e muitas pessoas. E ele quer operar também na sua vida. Então, se ele já tem ouvido as suas orações, se ele já tem feito grandes coisas na tua vida, eu sei que ele tem feito, imagine, meu irmão, minha irmã, se você fizer algo para a obra dele. Aí é que a coisa vai melhorar ainda mais. Então, nos ajude, faça a sua doação. A chave Pix está sendo colocada aí ao CNPJ da nossa igreja. Eu quero dar as boas-vindas ao Lipe Dias. Esse Lipe Dias é o Felipe da... Não sei. Eu não sei se... pelo fotinho aqui, eu acho que o Felipe da Irmã Francisca. Eu acho. Não tenho certeza, que ele aqui eu não consigo ver direito. Mas a minha assessora para assuntos aleatórios vai ver daqui a pouco. Marisa, seja muito bem-vinda. Bia,
Seja bem-vinda, Beatriz. Estamos dando início a mais uma Libertar Live. Hoje estamos no terceiro dia da nossa série Parábolas. Hoje vamos falar da parábola do grão de mostarda e do fermento. Felipe Dias. Nós vamos também falar hoje, se der tempo, vamos ver se a gente consegue falar. Olha só, eu não conheço, não. Você... É o Felipe que namorou com a Manu. Ah, tá. Olha, seja bem-vindo, Felipe. Tá diferente, né? Você tá marombado, rapaz. Tá fortão. Me dá a dica aí da emagrecida. Para você talvez esteja até estranhando, eu tô de amarelo hoje, né? Ó, eu decidi usar essa camiseta aqui, eu achei ela bonita. Vocês acharam bonita? Camiseta. Eu gostei desse amarelo aqui. Tá um pouco diferente aqui no vídeo, que eu também não costumo me ver de amarelo. Mas eu gostei. Bom, como eu ia dizendo, hoje é o terceiro dia da nossa série Parábolas. Nós vamos falar sobre o grão de mostarda e do fermento. E se der tempo, vamos até começar uma outra parábola. Vamos trazer explicação de mais uma outra parábola aqui próximo, porque essa parábola do grão de mostarda e do fermento ela é bastante pequena. Então talvez a gente faça duas parábolas hoje, hein? Quem sabe? Ok? Vamos esperar mais um pouquinho, mais pessoas entrarem. Glória a Deus. Como é que está o Elian, dona Beatriz? Como é que está o nosso irmão Aguinaldo? Tudo em paz aí? Tudo na bênção? Feriado. Marisa, como é que está o povo aí em casa? Ontem fui na tua casa, nem deu para a gente conversar mais. Quer dizer, a minha esposa conversou bastante para variar, mas eu não conversei muito, né? Enfim, tá todo mundo na bênção, todo mundo na paz, graças a Deus. A Beatriz está dando bastante like aí, continua dando, como diz o pessoal, né? Como diz o pessoal das lives, né? Tap-tap na tela. Vai dando tap-tap na tela. Seja bem-vinda, Drica. Glória a Deus. Quem é Drica? Eu não sei quem é Drica. Não tinha uma menina que foi na igreja umas 2 vezes, depois sumiu? Né? Acho que é ela. Será que é ela? Acho que é. Ah, tá. Observação, contém ironia. Dona Adriele. Não posso usar live para isso. Não, Adriele, seja bem-vinda, Drica. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui na nossa live. Glória a Deus. Solange, seja bem-vinda. Ela colocou para. Seja bem-vinda, Solange. Glória a Deus. Mais pessoas entrando aí. Graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa explanação. Eu quero também aqui fazer como eu posso dizer? Eu quero dar uma explicação aqui, irmãos. Esse trabalho que nós fazemos aqui na live, ele não é teológico, tá? Isso aqui não é uma aula de teologia. Nós estamos para iniciar um projeto chamado Escola Bíblica Libertar, que vai ser 100% online também, ok? Isso aí deve dar início aí no primeiro mês aí de 2026, a Escola Bíblica Libertar. Porém, esse trabalho que nós fazemos aqui, ele não é teológico, ele é inspirado literalmente, não que a teologia não seja, perdão, mas esse aqui é um trabalho muito mais evangelístico. Seja bem-vinda, Keila. É que você entrou logo de início, eu esqueci de falar, eu fui falando, me perdoa. O celular dela tava ruim. Tá bom? Seja bem-vinda, Keila. E esse trabalho aqui, ele é literalmente uma inspiração do Espírito Santo. Amém? É uma leitura que nós fazemos aqui da palavra e conforme o Espírito Santo vai mostrando, vai direcionando, eu vou aqui ministrando sobre a tua vida. Amém? É uma ministração da palavra isso aqui. Não é uma pregação, ok? É uma reflexão, boa. É uma reflexão da palavra que nós fazemos aqui nessa nossa Libertar Live. Então ela não é um estudo teológico. Se eu disser aqui que vai estar 100% teologicamente correto, posso estar falhando na minha observação. Mas sim,
é um trabalho 100% espiritual para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Irmã Helenice, seja bem-vinda a São Paulo, né? Que a irmã Helenice estava voando, é Helenice, né? Helenice estava voando por aí e chegou ontem e está aqui já conosco. E olha, mesmo ela viajando, ela entrou várias vezes aqui, viu? Vocês estão vendo como é que é, irmãos? Vocês estão vendo? A pessoa, quando ela quer ouvir de Deus, ela pode estar na China, pode estar onde for, mas ela busca, né, a presença do Senhor, e é para isso que a internet tem que ser usada, né, de uma forma muito poderosa para abençoar vidas em nome de Jesus. Mas vamos lá, gente, vamos começar? Dejanira também está conosco. Quem mais? Não consigo ver tantas pessoas. Pastor André, por favor, pode me dar esse backup aí. A Drica deu uma boa noite. Boa noite, Drica. Seja muito bem-vinda. Marisa, Bia, Drica, Keila, Marisa, Solange. Helenice, Solange, já falei também. Tá, graças a Deus. Vamos lá então, gente. Vamos dar início à nossa ministração aqui da parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Júlia, seja bem-vinda, Júlia. Mateus 13, a partir do verso 31. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31. Glórias a Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Vamos lá, para que você compreenda, essa mostarda a qual Jesus aqui está falando, esse grão de mostarda, é sim a mesma mostarda que nós, não, lógico, não o creme de mostarda que nós usamos, mas é a mesma planta que é usada nessa mostarda que é feita aí, que é vendida aí nos mercados. É a mesma, ok? A mostarda é um tempero muito antigo. Existem vários tipos de temperos, e a grande maioria dos temperos, talvez você não sabia disso, a grande maioria dos temperos vem de lá, vem do Oriente, né? Vem dessa parte oriental. Muitos temperos são de lá. E a mostarda é um deles. Existem várias variações de mostarda, mas a semente dela, ela é muito pequenininha. Eu não tenho aqui como mostrar para vocês hoje, mas é uma semente bastante pequena, e a árvore dela é uma árvore de um tamanho bastante grande. Não é uma sequoia, né? Mas é uma árvore de um bom tamanho, de tal forma que as árvores conseguem pousar em seus galhos. E mais uma vez Jesus está fazendo uma comparação direta. Eu gosto sempre de salientar isso, porque Jesus, sabendo que aquele povo era um povo agrícola, um povo rural, e que tinha pouco estudo teológico, eles não eram fariseus, eram mais descendência do povo, descendência dos hebreus, né? Descendência daquele povo que veio lá do deserto. Então não eram pessoas tão estudadas assim, ok? Então nós vemos esse povo precisando ouvir a palavra de Deus e aprender sobre o que Jesus, a palavra libertadora que Jesus tinha para o povo de Deus, para os judeus. Então Jesus utilizava muitas vezes, como eu disse no início dessa série Parábolas, Jesus se utilizava dessas parábolas, primeiro, porque eles se identificavam. Para que vocês tenham, eu vou fazer aqui uma comparação bastante rasteira, ok? É como chegar lá no Nordeste, por exemplo, e se utilizar de contos, sabe os cordéis? Quem é do Norte, do Nordeste sabe do que eu estou falando. Você já ouviu falar de cordel? São contos populares que... Vou tomar um pouquinho de água. Essa taça bonita que minha esposa comprou na Veste Casa. Se a Veste Casa ver essa publicidade, pode depois abençoar a gente.
Vamos lá. É como se alguém chegasse lá no Nordeste, no sertão, e se utilizasse dos cordéis, contos populares. Jesus pegava esses contos, pegava o conhecimento que ele tinha das Escrituras Sagradas, e ali ele criava uma história, ele criava um conto inspirado nesses contos. O judeu ele tinha facilidade de entender nesse momento. Por quê? Porque o judeu por si só é um povo bastante... qual é a palavra mesmo? Ele é um povo bastante, não é ritualístico, supersticioso. Ele é um povo, o judeu é bastante supersticioso. Então eles acreditam muito em histórias populares, em contos, né? Se eu falar para vocês que dá para fazer pregação com histórias judaicas, até dá, existem até pastores que já fizeram isso em algum momento. Porém, você não vai ver essas histórias judaicas, elas completas dentro da Bíblia. Você vai ver Jesus citando pedaços dessas histórias, agregado ao conhecimento que ele tinha da palavra e o que ele queria trazer de novo para ensinamento daquele povo. Então a parábola era mais ou menos, eu estou aqui trazendo uma explicação bastante simplificada do que ela é. Como eu disse, isso aqui não é uma live teológica, mas eu estou trazendo de uma forma bastante simples para que você entenda. Então Jesus, com essa preocupação, e eu amo isso, essa preocupação que Jesus tinha de trazer a palavra de forma simples. Irmãos, às vezes eu vejo uns pregadores, nada contra, né? Também nada a favor, mas eu vejo alguns pregadores que gostam de mostrar que eles conhecem, e aí começa a trazer coisas tão complicadas do povo entender. Não é que não deve se pregar dessa forma, mas cada povo, cada público tem uma forma de você falar, de você conversar, né? Então é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes você está diante de um povo bastante simples de entendimento. Se Jesus trouxesse o conhecimento que ele tinha ali, teológico, ia ser bastante difícil do povo entender. Então por isso que ele trazia elementos locais, coisas que estavam próximo e que todos podiam entender. Aqui ele está comparando o reino dos céus a um grão de mostarda, a uma planta, né? Que de muito pequeno que é plantado, depois quando é cuidado, regado, e é preciso cuidar, não é só plantar. Por isso que é muito importante que se entenda isso. O reino dos céus é um grão de mostarda que é plantado e cuidado e regado. Ah, pastor, mas Jesus não está dizendo isso, porque é óbvio, né, meu querido? Você não abandona uma planta. Quer que eu te explique? Eu vou te explicar. Você tem semeado na vida de alguém? Você tem falado de Jesus para alguém? Só que é necessário regar. O que é regar? Reforçar. É necessário cuidar dessa semente. Perdão. É necessário fazer com que essa semente ela esteja pronta para crescer. É todo um processo. Então eu falo de Jesus para alguém, certo? E não falo mais. Ou pior, eu falo de Jesus, mas além de eu não cuidar daquela semente que eu semeei no coração daquela pessoa, eu não sou o melhor dos agricultores. Eu não mostro para essa pessoa que eu não semeei só no coração dela, mas eu sou um semeador. Deixa eu falar mais rasgado para você entender ainda melhor. Não adianta você semear no coração de alguém se no seu coração a semente que foi semeada está morrendo. Verdade, Deus. Não adianta você semear, falar de Jesus para alguém, que Jesus é maravilhoso, que a igreja é boa, mas ela não é boa para você.
Você fala para alguém para a igreja, mas nem você está indo. E aí? Você fala para alguém, você precisa de Jesus, viu? E você? Você também precisa. Não adianta você falar de Jesus para alguém, você semear no coração dela, se a semente que foi semeada no seu coração está morrendo, está seca, está sem água. Ô meu querido, preste bem atenção. Eu tenho visto nos dias atuais uma fuga em massa. Eu não estou falando só da comunidade evangélica libertar, mas eu estou falando das igrejas em geral. As igrejas que estão cheias são as igrejas que não cobram, são as igrejas que não ligam para a pessoa dizendo o que aconteceu com você, por que você... O pastor não pode mais regar a semente. E como nós falamos há 2 semanas atrás, na primeira parábola, a semente que fica no caminho e ela não é regada e ela não é cuidada, ela morre. Ela seca, ela morre. Então, o pastor hoje em dia, que age como pastor, ele está ficando sozinho na igreja. Ele tem que agir como um coach. Ele tem que falar que Jesus é lindo, maravilhoso, ele te ama e acabou. Mas se ele se preocupar com a semente, se ele se preocupar com a ovelha, se ele falar que precisa se corrigir, que precisa pôr a vida no altar, não tá legal, essa igreja não tô me identificando mais com ela, não... Se pregar o que tem que ser pregado, as igrejas estão ficando vazias. Desde muito tempo atrás, eu acredito que eu falo isso desde a primeira igreja a qual eu fui pastor. Eu não prego o que você gosta de ouvir. Eu prego a palavra do Senhor. E se talvez o que eu estou falando aqui te incomode, é sinal de que você precisava ouvir. É sinal de que o semeador, Jesus, está interessado em você. E eu não posso mentir para você, meu amado. Eu amo fazer esse trabalho aqui, eu gosto de live. Mas o lugar de adoração é na casa do Senhor. Se você permanecer dentro de casa, não vai dar certo. Mas aqui eu estou protegido. Aqui não adianta. Jesus não te chamou para você ficar aí enfurnado dentro de casa. Você está recebendo uma semente para semear. Você consegue entender isso? Jesus, ele está dizendo, o reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda, que é a menor de todas. E ela sendo semeada, cuidada, regada, ela vai crescer. Mas se ela for abandonada, ela vai secar. Eu não sei o que está acontecendo, que a igreja não é mais o lugar de se encontrar com Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você, meu querido. Live, internet, isso aqui é o pronto-socorro. Só que enfermidade não se cura em pronto-socorro. Pronto-socorro é para emergências. Você precisa de um tratamento. Você precisa congregar. Amém? Deus está falando com você. O Espírito Santo está te chamando. Você vai deixar a semente que foi semeada no seu coração morrer, secar? Não dá para semear se a semente que está dentro de você não germinar e crescer. Jesus está dizendo que apesar de muito pequena, ela semeada em nossos corações, em nossas vidas, ela cresce. E aqui eu vou entrar em outro aspecto dessa questão. Por muitas vezes, nós semeamos na vida de alguém e queremos que haja um processo rápido.
Seja bem-vindo, André, direto de Bragança. Nós queremos que essa semente de mostarda cresça muito rapidamente e que ela seja uma árvore que tenha galhos para que os pássaros venham e se aninhem debaixo dela. Ou seja, que ela não só cresça, mas que outras pessoas também venham ser tocadas por esse reino de Deus. Nós queremos isso, nós ansiamos por isso, e nós regamos, nós cuidamos, mas eu preciso dizer para você que tudo está no tempo do Senhor. Se acalme, tenha calma no teu coração, receba a paz de Deus no seu espírito. Ah, pastor, mas eu não sei não, a minha esposa, só Jesus na causa. Parece que ela nunca ouviu, eu não sei, eu acho que a semente que foi semeada nela já morreu. Não, não morreu. Ela tá sendo plantada. Ela tá crescendo numa velocidade que talvez você não esteja gostando. Pergunta para um agricultor como é que é cada lavoura. Se uma é igual à outra. Eu tenho aqui na nossa live a nossa irmã Maria Santos, lá da Bahia, a Tiaguni, e ela trabalha com lavoura. Ela sabe o que eu estou falando. Uma plantação nunca é igual à outra. Vai ter momentos que você vai plantar lá e vai dar uma colheita maravilhosa e vai ser rápido. Mas daí a pouco você faz outra plantação, demora, e aí tem que rever o que está acontecendo, tem que ter cuidado. Irmãos, eu aprendi isso na minha caminhada cristã como pastor. No começo eu queria resultados muito rápidos, porque na minha pouca experiência de pastoreio, eu queria que tudo acontecesse de uma forma rápida. Mas o Espírito Santo foi me ajudando, me direcionando, me ensinando. Cometi muitos acertos, mas também cometi muitos erros. E o Senhor foi me mostrando como trabalhar. E entender que é preciso respeitar o tempo de cada um. Você que está me ouvindo agora, você que conhece a palavra de Deus, você que talvez essa semente aqui já seja uma árvore grande. O reino de Deus já é uma coisa firme no seu coração. Não é qualquer coisa que te tira da presença de Deus, não é qualquer coisa que te abala. Eu te pergunto, isso foi de um dia para o outro? Foi assim? Demorou, né? E a bem da verdade, você ainda está trabalhando aí, o reino de Deus ainda está sendo trabalhado no seu coração. E vai ser assim até o grande dia do Senhor. Todos os dias nós temos que trabalhar na lavoura, né, do campo de Deus, o reino de Deus, para que essa palavra, as escrituras sagradas, aquilo que Deus está semeando aqui em nossos corações, continue crescendo e gerando frutos. Com você tem sido assim. Só que nós queremos esse tempo. Nós queremos que o Senhor, né, entenda esse nosso lado, tenha paciência, e eu acredito que todos que estão aqui nos vendo, nós estamos com mais de 12 pessoas agora nos acompanhando. Eu tenho certeza que nós queremos a misericórdia de Deus. Talvez você já fez essa oração: Senhor, misericórdia, porque sou pecadora, porque sou pecador. Por muitas vezes você já fez essa oração. Mas às vezes nós não temos essa mesma misericórdia com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nós ficamos irritados, chateados, mas não é possível, eu semeei, eu orei, eu intercedi, olha lá como é que está, fazendo tudo errado. Ai, e aí você fica nervoso, irritado.
só regue, somente ore. Você semeou? Ore. Mostre que Jesus está na sua vida. Mostre que você tem um Deus que é poderoso, que Ele tem te ensinado. Tenha paciência. E com certeza você vai ver a mão de Deus, esse pequeno grão de mostarda, crescer e dar grandes frutos em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura? O verso 33 vai dizer assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso aí eu já expliquei para vocês, de como Jesus se utilizava das parábolas. Não sei se está caindo a nossa conexão, mas já caiu para 7 pessoas. Estávamos com 12, já caiu. Foi só falar que tinha 12, caiu para 7. Vamos lá. Eu achei interessante essa parte aqui, irmãos. Jesus está falando que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em uma medida, em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E quando a palavra quando fala em levedado, é quando tudo está em pleno crescimento, né? O processo de levedar é a massa crescendo. Amém? Então, Jesus compara o reino dos céus a um fermento que é colocado em uma massa. A massa é o ser humano, somos nós. E olha só, Jesus fala que é colocado em 3 medidas de farinha, e até que tudo venha a se levedar, venha a crescer. Quem já fez pão, quem já fez bolo sabe que isso também não acontece de uma hora para outra. O processo do pão, por exemplo, chega a durar um dia inteiro para que ele cresça, para que ele seja um pão bonito, grande. Tudo tem o seu tempo e vai acontecer em nome de Jesus. Não se desespere. Essa parábola que Jesus aqui nos conta tem esses 2 aspectos. O primeiro aspecto é você falar de Jesus sem esquecer que você também tem no coração essa semente do reino de Deus e que ela não pode morrer, que ela precisa continuar crescendo, né? E o segundo aspecto é você entender que a semente colocada no coração de alguém, o fermento colocado na farinha, na massa, ele vai levar um tempo para crescer, para aparecer e para dar um ótimo resultado. Em nome de Jesus, tenha paz, tenha misericórdia, clame ao Senhor e Deus vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Amém? Bom, como eu disse, a nossa parábola aqui era bastante pequena, né? E eu não poderia ficar somente nela, senão a nossa live de hoje ia ser bastante curta. Então hoje também eu vou entrar aqui mesmo no capítulo 13, no verso 44, nós vamos falar da parábola do tesouro escondido, a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. São 3 parábolas em uma só. Vamos fazer essa leitura? Ou pelo menos vamos dar início, tá? Pode ser que eu não consiga fazer toda, mas eu vou dar início a essas 3 parábolas aqui. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus. Vocês percebem o esforço de Jesus em explicar como é o reino dos céus? Tudo isso para que os discípulos conseguissem utilizar a imaginação e entender como seria o reino dos céus. Vamos lá.
As parábolas do tesouro, vamos lá, versículo 84. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ou alegria, conforme a tradução, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igreja. Eu já estou chamando vocês de igreja, porque é uma igreja, né? Isso aqui é um culto que está acontecendo. Jesus aqui está já começando a falar, começando a introduzir a questão do sacrifício que estaria por acontecer, que seria a sua entrega como o preço da compra do povo de Deus. Amém? Jesus ele começa aqui, o reino dos céus é um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, né? Ele está aqui se referindo a esse campo aqui, essa venda aqui que está sendo feita, é como explicando o sacrifício de Jesus para comprar esse campo de grande valor. E a pérola escondida é a vida eterna, irmãos. É a vida eterna que nós buscamos todos os dias. Jesus está falando do sacrifício que é feito para que se possa ter a vida eterna. Com outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A pérola de grande valor sou eu, é você, é a vida eterna. Para que essa vida eterna venha sobre nós, é pago um alto preço. Jesus pagou um alto preço. Quando nós decidimos andar na presença do Senhor, nós também pagamos um preço. E qual é o preço que Jesus nos direciona? O que é que Jesus nos fala para ter a vida eterna? Nós temos que abrir mão de tudo. Nós temos que estar pronto para entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e literalmente abrir mão desse mundo, dessa vida que nós temos terrena para alcançar a vida eterna. E aí fica essa pergunta para você. Você está disposto a abrir mão das coisas deste mundo, a negar a si mesmo, a carregar a cruz como discípulo do Senhor? Pagar o preço. Não adianta falar para vocês que é fácil, é um preço pequeno a ser pago. Não, não é. Por muitas vezes você vai ter vontade de parar, vai ter vontade de desistir, mas há um Deus nos céus que te dá força para prosseguir. Então não pare, não desista. Pague o preço. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena andar nos caminhos de Deus. Vale a pena dizer não para a sua carne. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua família. O verso 47 vai dizer assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham os cestos, os bons, os ruins, apanham o cesto os bons, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora Jesus está comparando o reino dos céus a uma pesca, né, que é lançada à rede e vem peixes bons
e peixes ruins. E quando o pescador percebe que os peixes são ruins, ele simplesmente lança-os fora. Prestou atenção neste detalhe? A explicação ele dá logo depois. Assim será na consumação dos dias. Os anjos do Senhor virão para separar os bons dos maus. Os bons serão levados à glória, serão levados aos céus, e os maus serão lançados no lugar do fogo, de fogo e arder. Então, amados, você precisa se apresentar, se preparar para ser um dos bons. Compreenda isso. Nós não podemos viver, por isso que eu me preocupo muito com esse evangelho hoje em dia, que não exige sacrifício, que não exige entrega, é tudo pela graça, é tudo pela graça. Eu não preciso me esforçar tanto, eu não preciso me entregar tanto. Esses dias eu estava vendo aqui um vídeo e entrou uma irmã claramente, extremamente magoada com a vida que ela estava vivendo. Ela publicou um livro contra a entrega do dízimo, que o dízimo é coisa do passado e que é para os judeus e nós nem somos judeus, e ela cita em vários momentos a igreja que era do pai dela e do quanto o pai dela sofreu, a família dela sofreu, e as pessoas da igreja dela sofreram. E na fala dela você percebe o quanto não só ela, porque ela fazia parte da direção, e acredito até que o pai dela, quanto eles entenderam errado a questão do dízimo. Era um meio a forma como ela colocou lá, o dízimo era um negócio tão assim, imposto de uma forma tão absurda, que se a pessoa não fizesse, era tão controlado, de apontar o dedo e dizer você não está o fazendo, e se você não fizer, você não pode isso, não pode aquilo, várias repreensões que não estão na Bíblia, e que essas pessoas colocaram por livre e espontânea vontade, porque não tem isso na Bíblia. Mas o ensinamento correto não fizeram, e aí vem maldição sobre a vida da pessoa, porque aquilo que era para ser uma bênção, acaba sendo um instrumento de infelicidade. Ser dizimista, ser ofertante da casa do Senhor é um privilégio. É feito por amor, sim. Ela até cita. Ela chega a dizer, você vai me dizer que é por amor, mas não é obrigatório. É na igreja dela. Porque se você pega lá os comentários, entra uma enxurrada de pessoas dizendo, sou dizimista e sou abençoado, e sou próspero, e tenho uma vida boa. Então ser dizimista, ser ofertante, é algo maravilhoso. É um privilégio dos que servem ao Senhor, dos que creem no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos fala, nos relata, no que estamos lendo aqui hoje, né? No que diz respeito a ter uma vida abençoada, a ter uma vida correta na presença de Deus, e podermos ter uma certeza, uma alegria de dizer, eu vou para os céus, eu vou morar com Deus. A Bíblia nos ensina a ser fiel em tudo. Quando eu falo de dízimos e de ofertas, é claro, se você é uma pessoa que é dizimista, é ofertante, mas você não faz todo o resto, também não adiantou. Ser dizimista e ofertante é um detalhe no meio disso tudo. Eu não vou aqui atrelar a salvação, porque isso não está na Bíblia. Ainda que ser dizimista e ofertante é um ato de obediência. E quanto mais eu desobedeço a palavra do Senhor, mais distante eu fico da salvação. É simples.
Mas não adianta eu ser dizimista e ofertante e não fizer todo o restante. Eu preciso ser temente a Deus em toda a sua palavra, em tudo que Ele me direciona. E aí sim, eu sou um dos bons peixes, né? Eu estou com a minha alma em dia na presença do Senhor. Eu estou pagando, é isso mesmo. Agora a palavra é essa mesmo, é pagar. Ah, mas Jesus comprou a minha salvação na cruz do Calvário. Eu sei disso, eu sei disso. Você não está pagando, não, você não está pagando o preço que Jesus pagou por você não, tá? Nem conseguiríamos. Você não está nem perto disso. Só que tem um preço para você pagar. Tem um preço. Jesus é muito claro quando diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Então eu não posso aqui ser bonzinho e falar para você: não, é tudo fácil, tudo tranquilo, é bom demais, é maravilhoso. É bom, claro que é maravilhoso estar na presença do Senhor, seguir a Cristo Jesus, fazer a vontade do Pai, mas tem um preço a ser pago. E o que eu posso dizer para você, e eu vou sempre repetir, vale a pena pagar o preço. Vale a pena. Vale a pena, porque o dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor, em que Ele vai fazer essa pesca e separar os bons peixes dos maus peixes. Não adianta eu também falar para você que ele quer levar a todos, mas Ele não vai levar a todos. A vontade de Deus seria levar a todos. Mas infelizmente nem todos vão obedecer, nem todos vão querer pagar o preço, nem todos vão querer se abster do mal, das coisas deste mundo. Não dá para viver em dois mundos, meio crente, meio do mundo. Tem uns que gostam de dizer assim: mas eu vou na igreja. Não adianta nada. Não é só ir na igreja, mas é também ir na igreja. Estar na igreja é uma parte importantíssima da sua vida de adoração. Estar em comunhão. Olha o que o apóstolo Paulo ensina: suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Tem crente que não está querendo vir para a igreja porque não quer. Eu não quero ficar tendo que lidar com as pessoas. Eu não quero ter que perdoar. Eu não quero ter que suportar. Então você não quer ser crente. Você não quer ser cristão. Ser cristão em casa, que ninguém vai me contrariar, ninguém vai me falar nada contra o que eu penso. Assim é fácil, né, meu querido? Jesus poderia ter ficado lá em Belém. Poderia ter ficado com a mamãe dele, mas ele saiu, deu a cara a tapa. Ele foi ganhar almas. Ele foi ouvir um monte de não. E aí você não sai de casa porque você não quer ser contrariado. Porque aí eu vou ver gente que vai me olhar com cara feia. Cara feia é fome. Eu sei bem disso. Então, não se importe com quem não concorda com você. Jesus teve muita gente que não concordou com ele, mas Deus assim levou a missão dele até o fim. Você tem uma missão nessa terra. Aleluia, e você Deus. Não pode fugir dela. Volte para a missão que Deus te deu. Você está entendendo o que eu estou te falando? Volte para a missão que Deus te deu. Volte. Tem muita coisa para você fazer que está atrasado, por sinal. Levanta a cabeça, enfrenta os nãos, enfrenta as adversidades e Deus é contigo para te dar vitória. Toma posse aí.
Coloca aqui nos comentários. Eu recebo e tomo posse. E disse-lhe Jesus, verso 51. Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhes eles. Sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-vos na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Vamos explicar aqui a última parábola que ele fala aqui no verso 52. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Né? O que é o escriba? O escriba, ele tem a função de registrar tudo que está acontecendo ao seu redor. Tudo que está acontecendo na história daquele tempo. O escriba, ele registra a história e registra o que está acontecendo no que diz respeito à aplicação das escrituras sagradas. O escriba, ele tinha essa função. E aí Jesus está falando aqui, ó. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O judeu escriba, que ele aprende sobre o reino dos céus, ele vai olhar para aquilo que ele está escrevendo e vai descobrir coisas novas e coisas velhas, que ele mesmo tinha escrito, mas até então não tinha percebido. Por isso que ele diz, vai tirar do seu tesouro. Qual é o tesouro de um escriba? Tudo que ele escreve, tudo que ele registrava. E aí esse escriba, esse judeu que é escriba, que ele tem a função de registrar, ele se debruçando sobre aquilo que ele aprendeu, ele vai perceber que ele escreveu coisas que nem ele entendia. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm uma história na obra de Deus. Pessoas que já caminham há muitos anos diante de Deus. Pessoas que já registraram com seus olhos tantos milagres, tantas coisas, já passou por tantas igrejas. E você não se atentou numa coisa. Tem muito tesouro na sua história. Tem muita coisa de valor. Você talvez não estava vendo esses tesouros. Talvez estava enxergando mais coisas ruins do que coisas boas. Mas Deus está falando para você. Deus está falando com você. Na sua história de vida como homem de Deus, como mulher de Deus, tem muita coisa boa a ser lembrada. Tem muita inspiração de Deus, tem muito milagre que aconteceu e tem coisas novas nesse tesouro que você acumulou, que você não estava enxergando, mas em nome de Jesus você vai enxergar a partir de agora. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. De tudo que você viveu na sua história como mulher de Deus, como servo do Senhor, Deus está abrindo os teus olhos para coisas novas e maravilhosas. Eu creio, Senhor. Para você viver um novo tempo na presença do Senhor. Deus está trazendo à tua lembrança o que te traz esperança. Hoje é dia de você olhar para a tua história como uma mulher de Deus, como servo do Senhor e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E tem coisa nova para você em nome de Jesus.
tem uma missão inteira para a tua vida aberta aí. Se levante, vai tomar um banho, né? Não sei, de repente, vai lavar a cabeça, como diz aí uma pastora na internet, vai lavar o cabelo, vai lavar a cabeça. E vai se preparar, porque amanhã é um novo dia. Um dia maravilhoso que Deus fez. Escolhe 10 pessoas do seu contato, dos seus contatos. Fala do amor de Deus. Você vai se sentir tão bem. Você vai ver Deus te abençoando e te dando motivo para continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Estamos chegando no final da nossa live. Hoje nós fizemos aí, nós passeamos por várias parábolas, e a semana que vem nós vamos trazer uma nova parábola, a parábola da candeia, né? Não se acende a candeia e se coloca debaixo do velador, debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que se ilumine toda a casa. Vamos falar sobre isso. Semana que vem vamos falar sobre a parábola da candeia, e eu espero por você aqui em mais uma Libertar Live. Irmãos, eu posso pedir uma coisa? Encarecidamente. Nós tivemos um pico aqui, acho que umas 13 pessoas. Hoje estamos com 7. Acredito eu que alguns ou estão no trabalho, ou estão no ônibus. Às vezes a conexão oscila e cai. Não dá para... Não acredito que foi por falta de interesse. Se você se magoou com o que eu falei, paciência. Tudo que eu falei aqui foi pelo Espírito Santo. Mas eu quero pedir encarecidamente para você, neste momento. Você gostou de tudo que você ouviu? Para que essa live aconteça, nós utilizamos internet, que é paga. Nós temos aqui toda uma aparelhagem que foi paga. E para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, pregando a palavra, com as portas abertas ali, eu preciso da sua ajuda. Em nome de Jesus, irmãos, não deixe essa live terminar sem você fazer uma doação, de qualquer valor. A nossa chave Pix, a pastora André colocou nos comentários, mas ela vai pôr aqui de novo, é o nosso CNPJ. Faça uma doação, hoje ainda, hoje. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em dobro. Abençoe a obra do Senhor. Deixa eu orar por você. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus de honra, Deus de poder, Deus de glória, eu oro neste momento, eu intercedo por cada uma dessas vidas. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada um dos Teus servos que nos acompanharam até este momento, pessoas que passaram pela live e que não puderam ficar, mas Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Alcança agora a vida de cada um deles com Teu Espírito Santo, com Teu poder e com a Tua grande glória. Traz renovo, fortalecimento, restauração, cura, prosperidade na vida de cada um dos Seus servos. Eu profetizo toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente a cada um desses, Senhor. Eu oro também por essa pessoa que está neste momento fazendo uma doação. Não deixa faltar nada na sua despensa. Prospera na vida, Senhor, do Teu servo e da Tua serva. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênçãos. Desde agora eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós te esperamos na Comunidade Evangélica Libertar, na Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Venha congregar, venha ouvir uma palavra toda quarta, toda sexta e todo domingo, quarta e sexta às 7h30 da noite e domingo 8h da manhã. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe a todos.